Deus colocou uma palavra no meu coração que é basicamente isso. Que quando o Senhor, Ele nos chama, quando o Senhor, Ele nos orienta, quando o Senhor, Ele fala conosco, é porque Ele já tem uma vitória preparada. Mas muitas das vezes passamos por medo, por aflição, por angústias no meio do processo. Mas o Senhor já tem a vitória preparada. E foi para isso que Ele te trouxe aqui, para te dizer isso. Que a tua vitória já está preparada e já está bem perto. Escute só, em Deuteronômio, no capítulo 3, a partir do versículo 1, Deus conversa com Moisés. E ele fala uma coisa em que pode afirmar que Moisés estava com medo de enfrentar certas dificuldades, certas situações em que vai dizer assim: Moisés continuou. Depois fomos na direção do norte até a região de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu com o seu exército para lutar contra nós na cidade de Edrei. Mas o Senhor, Deus me disse: não tenha medo, pois eu farei com que você derrote Og e o seu exército, e você vai tomar posse da terra dele. Você será vitorioso como foi contra Seom, o rei dos amorreus que morava em Hesbom. O Senhor nosso Deus fez com que derrotássemos Og e todo o seu exército, e nós matamos todos sem deixar ninguém vivo. Também conquistamos todas as cidades de Argob, a terra da região de Bazã, que pertencia a Og. Eram ao todo 60 cidades, todas elas protegidas por muralhas altas e com portões reforçados. Conquistamos também muitas cidades que não tinham muralhas. Veja que há um detalhe nessa palavra onde diz que muitas cidades, na verdade todas, eram protegidas por muralhas altas e com portões reforçados, para que o povo de Deus não pudesse entrar. Já pegou o que o Senhor está falando para a tua vida? Existiam muralhas altas, portões reforçados para que você não entrasse, para que você não passasse, para que você não conquistasse. Mas veja a palavra que Deus pediu para me entregar neste dia, que pode haver portões reforçados, podem haver muralhas altas, mas quando o nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso dá uma ordem e manda, tudo vai abaixo, tudo se abre. Tudo aquilo que estava impedindo de alcançarmos algo que vinha da parte do Senhor não pode permanecer fechado, não pode permanecer de pé. Porque foi assim que Deus deu a ordem para Moisés: não tenha medo, vá, sou eu quem estou te mandando, não foi eu que te mandei para você ir, não foi eu que mandei para você ir em frente e não ter medo. Não olhe para a situação que está acontecendo, não olhe para o lado, não olhe para as dificuldades, porque Moisés, ele tinha o quê? Muralhas altas. Ele olhava e via portões fechados. Como eu vou passar? Mas ele tinha a palavra de quem? Ele tinha a palavra de Deus. Ele tinha a ordenança de Deus. Chegou o momento de você ir e conquistar essas cidades, e ele conquistou 60 cidades, todas impedidas para que ele entrasse. Muitas situações se levantou para que ele não chegasse até aquele lugar. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas das vezes acontece isso na nossa vida, sabia? Ouvimos uma direção do Senhor, tomamos alguma atitude que o Senhor pediu para fazermos, e quando tomamos a atitude, estamos de frente com aquilo, vem o quê? Os impedimentos, vem as palavras negativas, vem os empecilhos, vem as dificuldades. Muitas das vezes olhamos para aquelas dificuldades e pensamos: não vai dar certo. Olha isso, olha quanta demora. Veja essa dificuldade para que eu consiga entrar, para que eu consiga ir. Mas muitas das vezes nós devemos se apegar, sabe o quê? A palavra que Deus deu a Moisés: não tenha medo. Não tenha medo. Essa palavra, sabe por quê? Ele sabia que ele ia enfrentar dificuldades só por causa do ID do Senhor. Só porque lá de cima o Senhor disse: vá.
eu sou contigo. E muitas coisas no reino espiritual começam a se mover para que não aconteça. Para que não aconteça não, porque vai acontecer. Mas que você desista no meio do caminho, no meio do processo, porque só você mesmo pode impedir de concluir aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Só você mesmo pode impedir do que o Senhor já falou que vai te dar de chegar nas tuas mãos. Você sabia? É tão difícil acreditar nisso, né? Mas é verdade. Através da nossa fé, da nossa falta de esperança, que nós paramos no meio do caminho, desistimos, paramos de orar, porque é através da nossa oração que o Senhor vai mantendo a chama acesa, que o Senhor vai enviando anjos para guerrear em favor de você, porque, meus irmãos, não pensem que é fácil. Não é fácil conquistarmos algo que vem da parte de Deus, da mão do Senhor para a nossa vida. É algo abençoado. É algo abençoado e que o inimigo muitas das vezes não quer que você conquiste. Não quer de forma alguma que você alcance. Quando ele vê lá de cima que você está com conexão com o Pai, que você entendeu o que Deus quer para a tua vida, a direção que Deus tem para a tua vida, que você começa a se posicionar, que você começa a estar de frente com a tua bênção, ele começa a agir também. Mas não para que a bênção não chegue até você, mas que você não chegue até a bênção. Para que você pare, para que você desista, para que você não alcance. Mas, meus irmãos, quando Moisés se levantou, junto com o povo de Deus para guerrear, que ele entendeu que ele era a maioria. Poderia ser não maioria em números de homens, mas ele era maioria porque ele tinha Deus. Ele tinha o Criador de todas as coisas ao lado dele. E que por uma palavra do Senhor favorável a ele, ele sabia que ele venceria, e ele venceu essa guerra. Ele venceu essa luta. A palavra vai dizer que existiam muralhas protegidas e altas, com portões reforçados. Não era simplesmente um portão que tinha uma cordinha de ferro com um cadeado, mas eram portões reforçados para que o povo não passasse. E você pode imaginar aí do outro lado, o que será que Deus fez para que eles conseguissem passar? O que será que Deus fez? Meus irmãos, muitas das vezes não entendemos o que Deus faz, mas Ele faz. Muitas das vezes a coisa na nossa vida que nós precisamos entrar, alcançar, eu não sei o que é que você está precisando aí do outro lado. Eu não sei o que é que você tem pedido a Deus para alcançar. Mas existia portões reforçados para que você não passasse. Talvez pessoas trabalhando por trás de você, dizendo que não era para dar certo, que não ia dar certo, talvez que não tinha capacidade, que não era adequado para aquilo. Mas quando o Senhor falou lá de cima, é dele, é dela, é eu que estou mandando, até o diabo tem que obedecer. Até o diabo tem que obedecer, sabe por quê? Porque você está de frente. Você está de frente. Você está de frente para a tua bênção. Você passou por todos os processos, você passou por todas as lutas. Você enfrentou tendo o quê? Fé em Deus. Você enfrentou buscando ao Senhor e não desistindo. Você lutou por aquilo que você estava e te entregado ao Pai em oração. Você chegou de frente. De frente. E quando estamos de frente, meu irmão, e quando olhamos para o lado, temos quem? Temos o nosso Deus e temos os seus anjos. O diabo, ele se rende. O diabo, ele tem que se render. O diabo, ele é derrotado. Se você soubesse o poder que você tem nas tuas mãos, o poder que você tem em oração para derrotar. Se você soubesse o poder que você tem nas tuas mãos, o poder que você tem em oração para derrotar todas as coisas, você oraria mais, você buscaria mais, você acreditaria mais. Porque foi o que o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer, sabe o quê? Que muralhas foram derrubadas,
Portões foram abertos para que você passasse, para que você alcançasse aquilo que você colocou nas mãos do Pai em oração. Daniel, ele se ajoelhou e ele orou. Ele buscou resposta da parte do Senhor. E no momento em que Daniel ele orou, no momento em que Daniel ele buscou, de lá de cima o Senhor já tinha mandado que resposta para ele. Só que no meio do caminho, no meio do processo, existia uma guerra para que a resposta não chegasse até Daniel. Para que Daniel não soubesse, sabe o que? Que ele era amado por Deus, porque ele orou, ele pediu, ele clamou. E que se a resposta tivesse chegado ali de imediato, ele saberia que ele era amado por Deus, porque Deus ouviu a oração dele. Deus ouviu o clamor dele, mas no meio do caminho, potestades tentaram impedir da resposta chegar até Daniel. E houve uma luta entre anjos e demônios. Mas a resposta chegou. A resposta chegou. E junto com a resposta, a palavra diz que o anjo falou para Daniel: Deus te ama muito. A partir do primeiro momento em que você orou, a resposta veio, mas fomos impedidos de chegar aqui naquele momento, mas aqui estou eu. E aqui estou eu para te dizer que Deus te ama. E aqui está a resposta. E é isso que o Senhor me trouxe aqui para te dizer neste dia, neste fim de dia, nesta noite, que Deus te ama e que a resposta vai chegar para a tua vida, que houve uma luta entre anjos e demônios para que a tua oração não fosse respondida, mas a tua oração chegou lá no Pai. Imediatamente o Senhor começou a agir em teu favor. Ele começou a usar pessoas aqui nesta terra em teu favor. Começou a mover coisas em teu favor. Começou a abrir, sabe o quê? Sabe o que o Espírito Santo me revela? Oportunidade. Ele abriu oportunidade para você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo aqui. E essa oportunidade vai chegar nas tuas mãos. Aonde não tinha, vai ter. Aonde não tinha uma oportunidade, chegou. Creia que já chegou. Em nome de Jesus. Porque é assim que Deus faz. Quando nós colocamos o nosso joelho no chão, meu irmão, Ele não nos desampara. Ele não nos deixa sem resposta. Não lutamos em vão. Não nos consagramos em vão. Não buscamos em vão. Não jejuamos em vão. Jesus nos ensinou para nós fazermos isso, que o Senhor nos ouviria. Que Ele enviaria o Espírito Santo. Para que muitas das vezes nós, quando não conseguíssemos orar como deveria, Ele oraria por nós. Ele estaria conosco, ouvindo e levaria com gemidos inexprimíveis até o Pai, do jeito que o Pai quer receber a oração. Porque muitas das vezes, meus irmãos, não sabemos orar, não sabemos pedir. Pedimos com o nosso jeito carnal, da nossa forma. Talvez não conseguimos expressar a real situação da nossa vida, o porquê precisamos daquilo, o porquê necessitamos, mas o Espírito Santo, Ele te entende tão bem, sabe por quê? Porque Ele está aí dentro de você. Ele te entende e Ele faz um raio-x da situação, daquilo que você quer, daquilo que você precisa. E Ele envia diretamente para Deus, da forma como Deus quer receber. Por isso, meu irmão, não vai ser pouca coisa o que Deus vai enviar para você. Não vai ser pouca coisa, porque não vai ser algo que o homem vai te dar. É algo que Deus vai te dar. E a palavra nos diz que busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.